Fala galera do Rádio Oposto, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre PET-CT no câncer de mama. Isso foi um pedido dos alunos, dos seguidores lá do Instagram. Apresentei essa aula há pouco tempo atrás num simpósio sobre câncer de mama. Então a gente dividiu em duas aulas, a gente optou por fazer de uma forma diferente aqui, apontando alguns temas, alguns ganchos, onde eu acho que você deveria estudar para que isso não seja só de forma passiva, o que você precisa estudar, o que você precisa saber dentro disso, e isso fez com que o vídeo ficasse um pouco maior. A gente optou por dividi-lo em dois blocos para que a gente tenha aulas aí entre 15 e 20 minutos. A estatística e os estudos sobre metodologia de ensino mostram que aulas muito mais extensas do que isso vão acabar perdendo muito o índice de retenção. Chega de conversa, já gastamos 1 minuto, vamos continuar. No vídeo anterior a gente falou de estadiamento, N e M. Agora a gente vai falar de um outro cenário que talvez seja o cenário onde o PET-CT performa melhor, que é a suspeita de recidiva. Então o paciente foi tratado do câncer de mama e aí por algum dos 3 motivos abaixo está pensando que a doença pode estar voltando. Então a primeira coisa que você tem que ter na cabeça aqui como residente é o seguinte: a gente está acostumado na radiologia a dar diagnóstico, fazer diagnóstico, achar uma doença, ver o aspecto, dar um nome. Não é só isso que a gente faz, nosso trabalho é muito mais elaborado, muito mais bonito, muito mais glorioso. A gente primeiro acha a doença e durante todo o tratamento daquele paciente com doença crônica, a gente acompanha o paciente para saber se ele está melhorando, para saber se ele está piorando e principalmente quando ele está tratado e existe uma suspeita de que a doença está voltando, nosso papel é de quê? Identificar as mudanças para que a gente seja capaz de diferenciar se aquilo ali de fato é a doença retornando ou se tem alguma outra justificativa. Essa suspeita de recidiva, ela tem tripé, né? Pode ser sintoma clínico, geralmente é o quê? Dor, fadiga. Então, o oncologista pode pensar nisso como um sinal de que a doença está voltando. A gente tem os marcadores tumorais, né? Tem alguns que são mais específicos, outros nem tanto. Grosso modo, eles não são tão específicos para aquela patologia. Outros tumores podem cursar com o aumento dos marcadores. No câncer de mama, o que está geralmente mais próximo do câncer de mama é o CA15-3. 74% dos pacientes que tiveram PET realizado num cenário de recidiva por causa de alteração laboratorial dos marcadores, 3/4 o PET foi capaz de identificar o ponto de doença, permitindo que esse paciente fosse adequadamente tratado. E outra justificativa para fazer o PET, onde o PET vai muito bem, é quando você faz a tomo, você faz a cintilografia e aquela imagem ela não é muito clara, muito definitiva e opta-se por um exame mais robusto que permita classificar aquilo ali de forma mais adequada. Uma coisa que acontece muitas vezes é você identifica uma lesãozinha pequena esclerótica, às vezes uma área discreta na cintilografia, uma pequena lesão lítica que você está na dúvida se aquilo ali é só um foco de rarefação, se é um pequeno hemangioma, ou se aquilo ali já é metástase do câncer de mama, um linfonodo pequeno, mas que está um pouco mais proeminente. Isso tudo são exemplos de imagens equívocas, elas não preenchem critérios para as imagens convencionais. Lembra? A imagem convencional no câncer de mama é tomo e cintilografia óssea, mas justificam uma pesquisa mais profunda. Então, a literatura que suporta todos esses achados está aqui embaixo. Então, de aprendizado desses slides é que os trabalhos apontam para que o PET-CT com FDG é uma ferramenta superior aos métodos convencionais quando a gente tem um dos 3 pilares ali de suspeita de recidiva, principalmente quando a gente está avaliando as recidivas tumorais. Rodrigo, então é para fazer só PET? Não, você hoje não tem obrigação de fazer o PET, mas você precisa saber como radiologista que, olhou a tomo, não viu nada, olhou a cintilo, não viu nada. Se o oncologista lhe perguntar, eu acho que cabe fazer um PET. Tem substrato de literatura para indicar o PET. O médico nuclear tem obrigação de saber isso aqui. Se você for um radiologista que sabe isso, aí nas reuniões clínicas você vai gerar muito valor. Exemplo prático, né? Paciente com câncer de mama, estadio 4. Já tratou com cirurgia, químio e rádio.
muito tempo atrás. Atualmente está tomando bloqueador hormonal. Elevação dos marcadores tumorais. E aí eu trouxe esse caso, porque esse casinho é bastante interessante do ponto de vista de toda vez que a gente fala em recidiva, a gente está pensando em procurar uma alteração num exame normal. Nesse caso aqui eu trouxe um paciente que tem vários focos escleróticos na tomo, tá vendo? E tem várias lesões escleróticas. Então aqui eu tenho o exame anterior, aqui eu tenho o exame atual desse paciente. Então eu olho para cá, o que eu vejo é que os focos escleróticos eles continuam igualzinho de um exame para o outro. Entretanto, a gente vê o surgimento aqui, ó, de uma lesão lítica pequenininha, que possivelmente ia passar batida na tomo. Não necessariamente, mas o seu grau de segurança, agora que você vê que ela capta um pouco, de dizer que isso aqui de fato é uma lesão óssea e que pode estar justificando o aumento do marcador, aumenta. Então o PET não só é capaz de identificar mais fácil, mas ele consegue te ajudar a separar o que é doença tratada do que é doença que está ativa. Essa é uma ferramenta que a tomo só consegue fazer isso se ela vir uma doença que surgiu, né? Então você tem um exame com 10 lesões, o outro com 12. As outras 10 estão iguaizinhas e surgiu 2, provavelmente as outras 10 estão inativas, num cenário onde o paciente esteja tratando, e essas 2 que surgiram podem representar um novo clone tumoral que tem um comportamento diferente. Outro exemplo, paciente de 62 anos com câncer de mama tratada, fez mastectomia, quimio-rádio mais hormônio, elevação de CA15-3. Esse é um exemplo clássico aqui onde o PET vai muito bem em separar o quê? Tecido cicatricial pós-tratamento de doença em atividade. Isso aqui poderia ser só alterações pós-cirúrgicas ou pós-radioterapia no meio da musculatura do peitoral menor. E agora que a gente faz o PET, a gente vê que tem uma captação muito elevada e que os tecidos fibróticos cicatriciais não apresentam esse comportamento. Avaliação de resposta, um outro cenário. E aí dentro da avaliação de resposta, 2 guarda-chuvas. Avaliar a resposta neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia ou no cenário do paciente metastático. No cenário de paciente neoadjuvante, né, para que se faz a neoadjuvância? O objetivo é que, reduza para que a gente consiga reduzir, faça a quimio para que a gente consiga reduzir a lesão. O paciente passe por um procedimento cirúrgico menos invasivo, quer que a gente faça um downstage da lesão ou eventualmente transforme uma lesão inoperável numa lesão operável, né? Então, o PET é bom nesse cenário. O que pesa a favor do PET? Porque as alterações metabólicas, elas acontecem antes das alterações morfológicas. O jeito simples de colocar isso seria dizer que o tumor para de funcionar antes dele diminuir de tamanho. Então o PET consegue ver antes da tomografia a inatividade da lesão. E além disso, alguns estudos apontam que uma queda do SUV é a quantidade de radiofármaco que se concentra num tumor. Quanto maior for esse SUV, tende-se a uma maior agressividade da lesão. E aí, da mesma forma, à medida que a gente faz um exame depois do paciente tratar com químio e a gente vê uma queda, os pacientes que demonstraram resposta depois do tratamento, eles tiveram uma sobrevida maior. Então, essa queda do SUV tem valor prognóstico. Mas dentro deste cenário de QT neoadjuvante ainda tem muita coisa para se estudar. Não é um território que o PET está tão bem estabelecido, porque tem uma variação grande da metodologia dos estudos, eles misturam subtipos histológicos, misturam o tipo de terapia. Então, para a gente garantir que uma coisa funciona para a gente aplicar em larga escala, a gente precisa de quê? A gente precisa de mais estudos. Tá errado fazer? Não tá errado fazer. Só não tá tão bem estabelecido que justifique a fonte pagadora pagar um exame mais caro, né? Mas o que a gente sabe da literatura é que tem um grande potencial para identificar a doença que está ali funcionando ainda. Então,
vou dar um carinha triste aí pro PET. Nesse cenário, a gente ainda tem trabalho a fazer. Falando do cenário do paciente metastático, você está querendo avaliar a eficiência da terapia, então o paciente tem várias metástases, metástase pulmonar, metástase hepática, metástase óssea, faz o tratamento. O que se espera dos exames de imagem? Que eles sejam capazes de medir a eficiência do tratamento, procurar por efeitos adversos, né? Então a gente vai procurar por pneumonites, a gente vai procurar por derrame pericárdico, derrame pleural, complicações possíveis do uso do medicamento. Então, num cenário onde a gente tem cada vez mais drogas sistêmicas sendo utilizadas, não só a químio, como hormônio, terapia-alvo, mais recentemente a imunoterapia, a gente precisa de ferramentas de imagem que sejam capazes de identificar essas mudanças de forma ainda precoce, para que a gente não desperdice novas terapias esperando muito tempo para avaliar. Então, com o uso do PET, a gente consegue avaliar de forma mais precoce que os exames convencionais a eficiência da terapia, evitando que a gente chegue ao ponto de ter que ter toxicidade, podendo mudar a terapia antes, se a terapia não estiver funcionando, para evitar toxicidade por essa droga. Principalmente num cenário onde a evolução das drogas, das terapias, estão levando para a gente abre aspas aqui, a uma tendência da cronificação da doença. Então o paciente vai ter a doença metastática e vai viver mais tempo, de preferência com mais qualidade clínica à medida que as terapias vão evoluindo. Então o trabalho dos exames de imagem nesse grupo é o quê? Separar os pacientes que são respondedores, que estão indo bem, dos que não estão indo bem. Esses que não estão indo bem vão passar para uma outra droga, vão ter a oportunidade de serem tratados com uma outra droga antes da gente chegar à toxicidade por causa dessa droga. Então, no cenário metastático, ou seja, pacientes com câncer de mama e metástases, o PET, o que tem de bom ali? A mudança metabólica acontece antes da mudança das dimensões da lesão. Beleza, isso a gente já aprendeu. Especialmente, o PET é eficiente na terapia-alvo. Na terapia-alvo, há uma tendência das lesões não perderem tamanho, elas estacionarem de tamanho e pararem de funcionar. E aí, quando você fizer lá os critérios RECIST para lesão, você vai medir o tamanho e vai tender o quê? Dizer que a doença está estável. Mas pode ser que você tenha tido a resposta do ponto de vista do funcionamento daquela lesão. Colocando isso de forma mais clara, seria dizer, você pode ter lesões que pararam de funcionar, mas que continuam do mesmo tamanho. E aí o PET consegue responder isso de forma mais eficiente e melhorar a predição de resposta, separar lá quem está respondendo do quem não está respondendo. Naturalmente, a gente consegue avaliar vários sítios num exame só, né? Linfonodo, pulmão, fígado, e faz isso de forma mais eficiente que a tomografia. Contras, né? O que pesa contra? A gente não tem estudos robustos mostrando que o fato do paciente ter mostrado que respondeu, que esse paciente vai viver mais. Então ainda não está claro que paciente que mostrou resposta vai viver mais. A gente tende a fazer essa inferência, mas a gente ainda precisa de estudos para provar. Eu separei respondedor de não respondedor e respondedor viveu mais do que a média dos pacientes que estavam fazendo isso com tomografia. Beleza, aí você prova que o método funciona. Quanto tempo que você vai fazer, né? De quanto em quanto tempo, qual o momento certo de fazer, a gente ainda não tem isso bem estabelecido, e qual o critério que a gente vai utilizar. Então, a gente vai pegar aqui o estudo do grupo do Memorial, um estudo foi capitaneado pelo Memorial, né, mas é multicêntrico, prospectivo, um estudo robusto. Ele comparou o quê? Tomo contra PET. Ele comparou os critérios de RECIST, que são utilizados pela Tomo, e os critérios de PERSIST, que são utilizados quando a gente usa o PET. R3 tem que saber isso aqui, R4 que não sabe isso aqui tá merecendo um pedala. Tem que estudar isso aqui. Você precisa saber usar esses critérios. Então ele comparou isso para ver a sobrevida livre de progressão e a sobrevida em 4 anos. Acompanhou os pacientes 4 anos. Então, todos os pacientes que mostraram resposta na tomo, mostraram no PET. Beleza, era de se esperar isso.
Agora, 40% dos pacientes que não mostraram resposta na tomo mostraram resposta no PET. Era de se esperar, mas agora a gente já tem um estudo mostrando que o PET evidencia melhor a resposta à terapia do que a tomografia. O PERSIST, que é o critério usado pelo PET, teve uma acurácia muito maior em predizer a sobrevida. Então veja, aquela literatura que não estava tão clara se está atrelado com sobrevida ou não, começa a ser clareada, mostrando pra gente que quem mostrou resposta no paciente com câncer de mama, com um monte de metástase, que mostrou resposta depois do PET, esses pacientes tiveram uma predição melhor de sobrevida. Falando da sobrevida em 4 anos. Se a gente pega a galera que só fez tomo e teve 50% dos respondedores em 4 anos. Agora no grupo do PERSIST. Sobrevida em 4 anos, 58% dos que foram respondedores estavam bem depois de 4 anos, estavam vivos depois de 4 anos. Enquanto que os não respondedores no PET é menor do que os 38% do RECIST. Para aqui, dá uma respirada comigo para você entender isso aqui direito. O objetivo era ver, dentre os respondedores e os não respondedores, quem estava vivo depois de 4 anos. Beleza? Quem respondeu pela tomo, 50% estava lá. Quem respondeu pelo PET, 58% estava lá. Então o PET conseguiu separar melhor quem vai viver 4 anos, beleza? Não respondedores que estavam lá daí a 4 anos, 18%. E 38%. Aí você pode pensar, pô, então a tomo é melhor. Não, porque 20% desses aqui provavelmente eram o quê? Respondedores, que estavam escondidos aqui como não respondedores. Isso é mais um dado de que, para avaliar a sobrevida em 4 anos, ou seja, para predizer quem vai viver 4 anos num câncer de mama metastático, o PET foi mais eficiente do que o método convencional. Ele separou quem consegue de quem não consegue de forma mais eficiente. Esse QR Code aqui vai te levar para esse artigo especificamente. Então aqui a gente consegue ver isso aqui, né? Então aqui é a sobrevida livre de doença, aqui é a sobrevida global. Então quando a gente olha para cá, verde e azul é PET respondedor, azul, e PET e tomo respondedor. Você vê que as curvas são parecidas, né? Na sobrevida o PET ainda vai um pouco melhor, chega a abrir um pouquinho aqui. Mas olha o ponto mais importante. Quando o paciente é não respondedor pelo PET, ele vai bem pior. Então, nesse cenário, a gente poderia dizer que quando você não vê uma resposta pelo PET à terapia, é sinal de que esse paciente vai evoluir pior, o que permite ao oncologista que reflita sobre a mudança daquele esquema terapêutico. Um exemplo disso, está aqui aquele mesmo paciente lá atrás, ó, né, que a gente viu a recidiva aqui no meio da musculatura. Depois de 3 ciclos de químio, o que aconteceu? Uma resposta subtotal, para não dizer uma resposta total nessa lesão. Então, a alteração metabólica ela acontece antes da alteração morfológica. Um outro exemplo, a gente tem aqui, ó, um paciente com câncer de mama bilateral evoluindo com rouquidão, laringoscopia mostrando paralisia da corda vocal. Então você tem essa lesão grande aqui no mediastino anterior, a lesão se estende de forma direta, invade o externo, você tem uma outra lesão secundária aqui na coluna torácica, né? Então esse é o padrão, você tem outros linfonodos aqui doentes. Você faz o tratamento com 2 ciclos de químio, exame anterior, depois da químio você vê uma redução significativa da carga tumoral. Então a gente tinha bastante doença e ela cai de forma expressiva. Para a gente fechar e não ficar muito extenso, queria falar das metástases ósseas, que são o sítio mais comum e de maior morbidade para os pacientes com câncer de mama. Então, o local mais comum de metástase do câncer de mama é o osso.
Estima-se que aí pelo menos 50% dos pacientes vão ter lesões ósseas. E a doença óssea, ela pode cursar com morbidade, pode ter fratura, né? Então pode piorar muito a qualidade de vida do paciente. No caso das metástases ósseas, o PET é mais eficiente para detecção do que os exames convencionais. Os exames convencionais são tomo e cintilo. No caso da cintilo, a gente está falando que ela só vai pegar lesões escleróticas e a tomo ela vai pegar escleróticas e líticas, mas quando é muito pequeno você não tem tanta confiança para fazer o diagnóstico de lesões pequenas e pouco numéricas. No caso do PET, ele vai identificar tanto as lesões líticas como mistas, enquanto a cintilo está limitada a identificar as lesões escleróticas. Então o PET tem bastante substrato de literatura para a gente dizer que ele é melhor do que os exames convencionais para avaliar a resposta óssea. Vou te mostrar isso nos próximos 2 slides para a gente terminar. Então aqui a gente tem um paciente com várias áreas focais de hipermetabolismo. Todas essas áreas focais aqui são doença em atividade. O paciente faz o tratamento, você vai ver que tem muitas lesões escleróticas, né, que já são metastáticas e agora elas continuam. A lesão esclerótica continua. Então, tomograficamente, é muito difícil você dizer se essa lesão está ativa ou inativa. Quando a gente olha para o PET, o que a gente vê é que houve uma redução muito expressiva do metabolismo das lesões, provavelmente com uma resposta subtotal ou completa à terapia. Então, quando a gente olha para cá, a gente vê o tanto que é difícil na cintilo, que poderia ir em mãos mais inexperientes passar como normal, mas a gente tem várias doenças, várias lesões juntas. Quando a gente vê o PET, a gente é capaz de identificar quais dessas escleróticas que estão ativas, e quando a gente faz a quimio, a gente consegue avaliar a resposta de forma muito mais eficiente do que a cintilo e a tomografia. Eu sei que quando a gente bota coisa demais, né, fica tudo muito confuso. Eu queria lembrar algumas coisas aqui, né? A primeira é que quando a gente faz aulas longas, como essa que já tem aí aproximadamente seus 20, 21 minutos, a gente se sente um pouco perdido. Então essa é aquela hora de parar, respirar, e a gente vai organizar os próximos 2 minutos aqui. O que você vai levar para casa? Estadiamento. O perfil do paciente que se beneficia é quanto maior o estadiamento clínico, quanto maior a carga tumoral desse paciente, melhor vai performar o PET. Na suspeita de recidiva é o grande momento de indicar o PET, porque o PET é melhor do que os métodos convencionais. A suspeita de recidiva ela cai ali num tripé, que a gente falou clínico, exames laboratoriais, marcadores tumorais ou exames convencionais equívocos. Esse é o melhor cenário do PET, e para avaliar a resposta terapêutica, principalmente no caso do paciente com câncer de mama metastático, o PET vai melhor do que os demais métodos. Disclaimer para a gente terminar: se você é um paciente, primeira coisa, os dados desses pacientes estão alterados para que eles não sejam reconhecidos, obviamente, né? Então, todo o sigilo dado aos pacientes aqui. Se você é paciente, não tome nenhuma decisão, não interprete seu exame baseado em aulas do YouTube. Você precisa levar os seus exames para que eles sejam avaliados pelo seu médico oncologista, para que ele possa te examinar, ver os seus exames laboratoriais, o seu PET, os seus exames convencionais agora, para que ele tome a melhor decisão para te tratar. Eu espero do fundo do meu coração o melhor para você, paciente, e para você que é radiologista residente de rádio. Se você gostou da aula, clica no botão de like, confere se você continua inscrito no canal, dá uma checada lá no nosso canal do Instagram, onde você vai poder aprender dicas práticas para você usar na sua pilha e também para você se preparar para a sua prova de título de especialista. A gente se vê no próximo vídeo.